Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Aí eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, tá bom? Tá bom? Pedir para abrir, para eu olhar para vocês. E o Renato está só arrumando a música aqui, tá bom? E eu vou explicar mais ou menos como que vai ser. Como que vai ser? Tem quantas pessoas aqui? 9 pessoas? 17 pessoas. Quem tiver com a câmera fechada, pode abrir. Só vou pedir para deixar o áudio fechado, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu preciso dessa câmera aberta. Eu vou estar explicando, tá, o que nós vamos fazer, e depois nós vamos fazer eu vou estar conduzindo vocês a acessar esse lugar dentro de vocês. E eu quero ver a reação no rosto de vocês, se vocês estão conseguindo ou não, tá bom? Então eu preciso ver, preciso saber até se alguém entrou em algum lugar ali meio difícil, tá bom? Se alguém acessar algum lugar que está um pouco difícil, respira fundo, calma, é só sair desse lugar, tá bom? Pode deixar uma mãozinha erguida, porque assim que eu terminar a meditação, aí eu vou e chamo a pessoa, tá bom? E o momento que eu estiver fazendo essa meditação, não dá para falar, senão interrompe. Certo? Pode ir. Tem quanto tempo? Bom, já dá para começar, né? Pessoal, então é isso. Aí, quem conseguiu entrar, né, a tempo, só vou colocar um aviso aqui no grupo para se alguém entrar, não entrar com áudio. Aí a gente tem que liberar. Mas tem que entrar com o áudio fechado. Deixa as duas rodando aqui. Pode desligar, tá bom? Um pouquinho. A hora que eu pedir para você pôr, que a música ela vai trocar na sequência, tá? Vai começar com a primeira, com a notificação. Isso. Tá. Pessoal, primeiro eu vou trazer para vocês, quero dar boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui, tá? Isso que nós vamos fazer chama focalização, tá? E o que é a focalização? A focalização é um dos recursos mais poderosos que chegou para mim quando eu comecei a consagrar a medicina ayahuasca. E eu aprendi esse processo, com a medicina ayahuasca, foi ela que me ensinou. E eu não imaginava que aquilo que eu estava fazendo comigo era um método estudado, ele é um método até científico. E foi bem interessante, porque eu fui realizando tudo aquilo e eu fui conseguindo acessar dentro de mim muitas questões assim importantíssimas para minha autocura. Eu passei por um processo longo de depressão, muita ansiedade e ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo de alguma coisa. E eu não sabia nem que ansiedade era medo de alguma coisa. E foi através da medicina que ela me mostrou que aquilo que me causava aquela ansiedade, que me causava aquele pânico, a ponto de eu ir parar no hospital, na verdade, era medo de alguma coisa. E quando eu comecei a consagrar a medicina ayahuasca, ela começou a me mostrar o que tinha por trás daquela ansiedade. E quando eu chegava naquele medo, e eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Um medo de ficar sem dinheiro. Aí ela me mostrava de onde que vinha aquele medo de ficar sem dinheiro. E cada vez mais eu vou descobrindo o que tudo isso causa em mim. Eu tive um pai que ele não foi provedor. Então, muito cedo, existia essa preocupação em mim. E quando eu me casei, o meu marido era o provedor.
mesmo que eu realizava meu trabalho, tudo, mas eu tinha aquela pessoa atrás de mim, que eu sabia que qualquer coisa eu estava protegida financeiramente também. E o tempo foi passando, de alguma forma eu coloquei isso no Renato também, e eu fui percebendo que eu fui colocando dinheiro num lugar como se o dinheiro fosse a energia de pai para mim, a energia de proteção. E olha que sério isso, né? Então, qualquer ameaça que chega nesse lugar causava um desespero muito grande, certo? Então, eu estou contando isso, uma questão minha, que pode ser que tenha também isso um pouquinho em cada um de vocês, ou pode ser que tenha até muito. Então, eu vou estar trazendo aqui todas essas questões aonde vocês vão poder conseguir chegar e se perguntar o que é que está me incomodando nesse momento? O que é isso que está acontecendo comigo? O que é essa angústia que eu sinto? O que é essa tristeza que eu estou sentindo? O que é essa ansiedade? De onde que ela vem realmente? Eu tenho medo do quê? Cada vez que eu penso em dar um passo na minha vida que me bate aquele medo fora do normal, é medo do quê exatamente? Certo? Então, é esse o processo que nós iremos fazer. A focalização, ela é algo que a gente vai treinando dentro da gente. Não é algo que eu faço uma vez e eu já preparo o meu corpo. É algo que eu vou fazendo aos poucos. É como tirar uma habilitação. A gente vai aos poucos aprendendo a dirigir. Até quando pensa que não, aquilo está tão fácil, que a gente entra dentro do carro e dirige, sem precisar ficar olhando para a marcha que eu vou trocar, se eu estou pisando no pedal certo, eu apenas dirijo. Se vocês olhassem assim, ó, nós temos nosso corpo mental, nós temos nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e o nosso corpo de alma. Quando a gente inicia o processo de expansão da consciência, nós precisamos entrar em contato com esses 4 corpos que compõem o nosso ser. E cada vez que eu entro em contato com esses corpos, eu estou alinhando a minha energia. Muitas vezes a pessoa, quando ela começa o processo dela, que ela chama de expansão de consciência, ela imagina assim, ó, eu preciso trabalhar as minhas questões espirituais. Aí ela vai consagrar a medicina. O corpo espiritual é mais um corpo que nós temos. E eu consigo chegar nesse corpo espiritual, ou o corpo da alma, tá? Nesse momento a gente não vai fazer essa separação. Eu consigo fazer toda essa expansão quando eu começo a alinhar os corpos. Então eu começo uma expansão do meu corpo físico, do meu corpo mental, do meu corpo emocional, até chegar na minha alma. Então, eu preciso expandir todos esses corpos. Não tem como eu ser uma pessoa espiritualmente elevada, se mentalmente eu sou uma pessoa totalmente bloqueada. Se emocionalmente eu sou uma pessoa bloqueada. Se fisicamente eu não consigo definir o que é que eu estou sentindo. O porquê que eu adoeci. O porquê que eu estou doente. Então, é todo um processo onde eu vou alinhando esses corpos e eu vou conseguindo não somente entender, mas eu passo a compreender o que é que meu ser está querendo me ensinar. O que é que meu ser está querendo me informar. Então, eu preciso dessa abertura. E eu só consigo isso a partir do momento que eu pego o meu corpo emocional. É como se o corpo emocional flutuasse em todos os outros corpos. É como se o corpo emocional flutuasse ali na minha alma, flutuasse na minha mente, flutuasse no meu corpo físico.
Mas qual corpo que vai me trazer a resposta do que é que eu estou sentindo? Do porquê que eu estou dessa forma? Vai ser o meu corpo físico. É ele que vai trazer de uma maneira muito fiel o porquê que eu estou desse jeito. O porquê que eu não estou legal. O que é que está acontecendo comigo? Que eu estou constantemente irritada, brigando com todo mundo, comendo dessa forma. O porquê que eu estou recorrendo ao vício, ao consumo de substâncias químicas, ao consumo de medicamentos psiquiátricos. É o meu corpo físico que vai me dizer. Aí eu vou dar uma coisa assim, uma explicação, de que todo mundo, todos nós falamos, né? Vocês já perceberam quando a gente fala assim, ó, nossa, eu cheguei perto de fulano de tal, me deu um mal-estar. Quem que já sentiu isso? E na onde é que você sente esse mal-estar? Não é no físico? De repente você está falando de uma coisa e de repente o seu corpo confirma aquilo. Aí você fica arrepiado, você fala assim, nossa, até arrepiei. Qual o corpo que disse para você que, ó, é isso mesmo? Ou, ó, isso aqui não é legal? Onde é que a gente sente isso? É no corpo físico. E o corpo físico, ele não precisa de tanta explicação. Quem precisa de muita explicação é a nossa mente. É a mente que tenta racionalizar tudo, dar explicação para tudo. É a mente que necessita disso. E quando a gente começa a liberar essa necessidade de tanta explicação, a gente começa a permitir que o nosso corpo manifeste aquilo que está no nosso ser. A gente permite que ele expresse o porquê que eu estou dessa forma. Então, é o corpo que vai falar. Então, o convite agora é para vocês escutar o que o seu corpo tem para te dizer. Escuta o que o seu corpo tem para te contar. Ele tem muita coisa para te falar. Apenas permita. E o trabalho interno é uma dedicação. Então, eu preciso me dedicar para chegar nesse lugar, tá bom? De conseguir ouvir o meu corpo. Vocês estão conseguindo me entender? Tá ficando claro? E após tudo isso, vai ficando tudo muito fluido, tá? Eu fiz umas anotações aqui, então eu vou lendo e vou explicando para vocês. E cada vez que a gente vai se dedicando a esse escutar do corpo físico, deixar ele falar, nós vamos ficando mais sensíveis. A sensibilidade vai aumentando. E cada vez que essa minha sensibilidade aumenta, eu consigo ter mais respostas do que é que está acontecendo. Eu consigo, a chance de eu me enganar com as situações, elas vão diminuindo também. E quando eu me permito, né, chegar nesse lugar do sentir, as respostas elas vão ficando mais coerentes. E cada vez que essas respostas vão ficando mais coerentes, a compreensão acerca da vida vai aumentando. Então, não existe expansão espiritual se você não conseguir compreender o que é que você está vivendo no aqui e no agora. Se nós ficamos insensíveis com a vida, fechados para ela, com armaduras, no modo automático, na correria, nós vamos acumulando lixo emocional. Chega um momento que é tanta coisa que eu estou sentindo que eu não consigo mais separar tudo isso.
E quando eu não consigo mais separar, qual o diagnóstico que a gente recebe no psiquiatra? Depressão. Porque eu não consigo saber o que é que eu estou sentindo. Imagina uma bola de futebol como se fosse uma luz, e dentro dela tem várias luzes acesas. A depressão são essas luzes apagadas. E cada vez que eu vou descobrindo o que é que tem dentro de mim, que não está legal, que está me adoecendo, quando eu descubro isso, eu dissolvo isso dentro de mim. E eu acendo uma luzinha. É dessa forma que a gente cura a depressão. Porque a depressão não é uma causa só. A depressão é um monte de coisas. E a junção de tudo isso, a gente dá o nome de depressão. Onde eu não tenho espaço para sentir, a cada momento, a cada fase, eu não consigo sentir o que está acontecendo comigo, quando eu não me permito. Aí eu não consigo sentir o relacionamento que eu estou. Eu não consigo sentir o trabalho que eu estou realizando. Eu vou apenas passando por cima de tudo. E a vida vai entrando naquele automático. Então eu não consigo sentir. Se eu não consigo sentir o trabalho que eu realizo, como é que está a minha dedicação ali? A minha atenção não está lá. O meu coração não está lá. Então é tudo muito raso. Se eu não consigo sentir o meu relacionamento, meu casamento, meu namoro, meu noivado, o meu coração não está lá. A minha atenção não está lá. Então, como é que eu vou sentir aquele relacionamento? Como é que ele está se eu estou distante dele? Se o meu sentimento não está ali? A focalização é como se fosse um GPS. É como se fosse aquele mapa dentro da gente, que nos ajuda a conduzir. Nos conduz para a gente saber, para a gente conseguir sentir aquilo que está acontecendo de fato com nós. E mostra a direção do que está acontecendo. Do que me faz bem, do que não me faz bem. Então, quando eu chego num lugar, num ambiente, ou converso com uma pessoa, ou está acontecendo uma situação na minha vida, como é que eu sei se aquilo é bom ou se aquilo é ruim para mim? Eu só consigo saber quando eu me permito sentir. E quando eu escuto o que é que meu corpo está me dizendo. Quantas pessoas passam anos e anos num relacionamento passando mal? E ela não dá atenção para isso. Quantas pessoas passam anos e anos numa profissão, num trabalho que está fazendo mal para elas? E ela passa anos e anos, ela adoece, e ela não consegue olhar e falar: isso aqui está me fazendo mal, eu preciso sair. Às vezes, quando a pessoa ela pega um atestado, e ela está com um diagnóstico ali de uma depressão, o corpo dela está sinalizando aquilo para ela há muito tempo, só que ela não quis ouvir. E por que geralmente as pessoas não querem ouvir? Porque elas caem naquele lugar de que eu não posso ser fraca, eu tenho que ser forte, então eu tenho que aguentar. A focalização é uma consulta interna. Vamos aprimorando a cada prática. Por isso que eu digo para vocês, tudo é um processo. Quando a gente começa a consagrar da medicina ayahuasca, é um processo. Quando eu começo a fazer a focalização, aprender isso, é um processo. Imagina que quantos anos muitas pessoas nunca permitiram. Eu fui, depois dos 40 anos de idade, que eu fui começar a me permitir saber o que era aquilo que eu estava sentindo. E a nossa experiência, ela está muito voltada para o externo, voltada para o racional. E eu consigo falar daquilo que eu estou vendo fora de mim de uma forma racional. Mas quando eu preciso fazer aquele movimento inverso de olhar para dentro de mim, aí vem a dificuldade.
Por que a maioria das pessoas, eu já tive muita também, tem dificuldade para fazer terapia? Porque é um momento onde ela tem que parar para olhar para dentro dela. E ela não quer se dar esse tempo. Ela acha que está perdendo tempo. Quantas pessoas, às vezes, começa o processo de consagrar a medicina ayahuasca e para? Porque ela acha que aquele momento ela está perdendo tempo. Ela acha que aquele dinheiro é um dinheiro jogado fora. Eu já escutei uma vez uma pessoa, ela disse assim, eu vou acabar falindo. Porque ela estava pagando R$ 120 para uma consagração. De tanto que ela, o olhar dela para se conectar com ela mesma estava tão bloqueado que qualquer movimento que ela fizer, que ela precisasse olhar para ela, era como se ela estivesse perdendo tempo, perdendo dinheiro. Quando não permitimos sentir, foi como eu disse anteriormente, vamos acumulando entulhos e lixos internos. Perceber a diferença nos detalhes, muitas vezes nós estamos com raiva e nós não conseguimos diferenciar, saber o que realmente eu estou sentindo. Às vezes você está com raiva e às vezes você pensa que está ansioso, aí de repente você começa a descobrir que não, essa ansiedade aqui, na verdade, é raiva. E se eu estou com raiva, o que foi que me provocou essa raiva? De onde que veio? O que foi que eu ouvi? O que foi que eu vi? Qual memória que foi buscada lá no meu inconsciente e que me causou essa raiva? Muitas vezes a pessoa está com sentimento de... está sentindo ali culpa, sentindo medo, está preocupada com alguma coisa e não consegue definir o que é. O que é que está acontecendo? Às vezes a pessoa está triste e ela não sabe o porquê que ela está triste. O que é que está acontecendo comigo que eu estou dessa forma? E para ela não... a estratégia que nós usamos, ela é tão poderosa, né, que nós bloqueamos tudo isso e vai passando anos e anos na nossa vida, a gente não sabe o que é aquilo. E por que geralmente a gente bloqueia tudo isso? Porque nós aprendemos lá desde criança que nós não podemos chorar, que nós não podemos nos permitir sentir, porque quem sente é uma pessoa fraca, quem chora está mostrando fraqueza. Então a gente engole tudo aquilo. E cada vez que a gente faz esse movimento, é como se a gente intoxicasse o nosso corpo. A maioria das doenças, elas estão aí por conta disso. Sem perceber que está... e às vezes, né, com esse movimento, às vezes sem perceber, a gente está numa semana tão estressante, brigando com todo mundo, comendo um monte, comendo chocolate, naquele desespero com tudo, e não é fome, não é vontade de comer chocolate, não é uma irritação apenas. O que é? O que é que meu corpo está querendo me falar? Ou por que eu comi tão rápido essa semana? Ou por que eu comi tanto assim? Por que eu senti necessidade de beber? Por que eu precisei tomar mais medicamento? O que realmente aconteceu comigo? E aí é onde vem todas aquelas doenças, vem a depressão, vem a ansiedade, vem as crises de pânico, aí vem medicamento de forma excessiva, entra os vícios. E o tempo todo, o seu ser estava tentando te comunicar que algo não está legal em você. E às vezes essa comunicação, ela vem através de sinais que a gente ignora, vem através de uma intuição, vem através de um sonho. Tinha uma pessoa que falava muito assim para mim. Eu contava uma coisa para ele e, de repente, aquela situação acontecia.
Aí ele falava bem assim para mim, esse é meu finado marido. Ele falava ali, você tem que dar mais atenção para sua intuição. Então, olha só, todo o meu ser já estava sinalizando para mim o que estava acontecendo. Só que eu ali naquela mente muito racional, totalmente bloqueada, congelada, com uma armadura imensa nos meus sentimentos, eu não me permitia sentir. Eu não me permitia dar espaço para aquela informação chegar de forma clara para mim. E daí, eu sempre ouvia isso, né? Mas eu só fui conseguir chegar nesse lugar depois que eu comecei a consagrar a medicina ayahuasca. Antes disso, eu era totalmente congelada, bloqueada. Totalmente. Totalmente irracional. Aí eu precisei de algo bem impactante, né? Que é a ayahuasca, para eu falar: opa, caramba, tem mais coisa. Deixa eu olhar para tudo isso. Mas também olhando e sabendo que tudo era um processo, que não era apenas uma consagração. Aí foi na onde eu entrei de cabeça em tudo isso. Tinha semanas que eu consagrava profundamente 3 vezes na semana. Só que eu determinei para mim que aquela Lígia, congelada, bloqueada, doente, ela tinha que sair de mim. Já não dava mais para permanecer naquele estado que eu estava. E vamos falar um pouquinho sobre a intuição, né? Porque a intuição ela está muito ligada à questão espiritual. Então a nossa alma é como se fosse um lugar nosso muito muito livre, né? Aonde ela vai aprendendo as coisas e a todo momento ela fica tentando enviar essa informação para a mente. Só que a mente é um lugar que a dificuldade da gente desbloquear a mente é muito grande. Por isso que eu digo para vocês, nós precisamos alinhar esses corpos, porque se eu não alinho a minha mente com a minha alma, como é que a minha alma entrega a informação para a minha mente? Porque às vezes a alma tenta entregar essa informação para a mente e a mente ela não aceita. E a intuição é algo muito poderoso que todos nós temos. Aí quando alguém pergunta assim para mim, Lígia, eu tive um contato com uma espiritualidade, mas eu não sei se era boa ou se era ruim. Aí eu pergunto assim para ela, o que foi que você sentiu? Ah, eu senti que era uma coisa... Como que foi que seu corpo reagiu? Ah, ele reagiu bem, não causou nenhum desconforto. Ah, não, meu corpo não reagiu bem, não. Eu me senti assim, assim, assim. Pegaram aí a dica de como é que eu sei que algo é bom ou se algo é ruim? O seu corpo vai dizer. Então, escuta o que ele tem para dizer. Apenas deixe o seu corpo falar. E a focalização é aquela busca constante para a gente sair daquele lugar da negação. O que dói não é o sentimento. O que dói e que amplia tudo aquilo é a resistência. Quanto mais eu resistir, mais dor eu vou sentir. Quando eu percebo que eu estou triste, eu paro, sento, coloco uma música que me faça me conectar mais com tudo aquilo e eu começo a buscar. E a primeira pergunta que eu faço para mim é: o porquê que eu estou me sentindo dessa forma? O que é exatamente que eu estou sentindo? O que exatamente eu estou sentindo? E eu deixo o meu corpo trazer. Às vezes vem um choro, vem uma reação física, às vezes eu sinto dores, o ombro pode pesar um pouco. E a hora que pesa, eu digo, e esse peso, o que que é? E eu vou deixando tudo isso vir, tudo isso aparecer.
Aí, de repente, começa a surgir algumas memórias. Eu vou contar uma experiência para ficar bem fácil isso que eu estou colocando para vocês. Eu fiz uma consagração, eu e o Renato, no final do ano passado, e eu tive todo o processo, chegou no final, eu comecei a sentir uma sensação estranha dentro de mim, aí começou a me bater um medo, aí eu falei, mas o que é isso agora? O que está acontecendo? E eu havia me esquecido que eu tinha tido um sonho à noite. E quando eu fui perguntando, eu falei, o que está acontecendo comigo agora? E eu fui sentindo um medo muito grande. E aquele medo, ele foi crescendo muito dentro de mim, e de repente eu falei, ok, o que isso está querendo me mostrar? E daí me veio a memória do sonho que eu havia tido. Eu deveria ter uns 15 anos de idade, e eu precisei pedir algo para uma irmã minha, e eu poderia ter pedido para outras pessoas, mas naquele momento eu quis pedir para minha irmã, mas na verdade aquele pedido era para que eu pudesse me sentir protegida. Aí aquele medo, na verdade, era uma sensação de desproteção. Do medo, eu descobri, na verdade, que eu estava me sentindo desprotegida. Aí foi na onde eu chamei o Renato veio, aí ele me abraçou e disse para mim, tá tudo bem, eu estou aqui com você. Você não está mais sozinha. E naquele momento, eu apenas permiti sentir aquela proteção do Renato, e aquilo tudo foi dissolvendo dentro de mim. Se eu tivesse resistido logo no início, eu teria parado na onde? No medo. E provavelmente eu poderia ter o quê? Uma crise de pânico. E quando a gente tem uma crise de pânico sobre efeito da ayahuasca, o que as pessoas chamam? De peia. Aí eu tive um processo horrível, eu tive uma peia. Não, você não teve uma peia. Você apenas resistiu ao que o seu corpo queria mostrar para você do porquê que você estava daquela forma. E eu vinha de uns dias me sentindo meio estranha. E naquele momento eu tive a oportunidade de compreender, não apenas entender, compreender o que é que estava acontecendo comigo. E a hora que eu cheguei naquele lugar que eu estava me sentindo desprotegida, e eu falei para o Renato, e o Renato fez aquele movimento comigo, na hora, é como se aquilo dissolvesse dentro de mim. E aquilo eu relaxei. Então, mais uma vez, se eu não tivesse feito esse movimento de deixar o meu corpo mostrar para mim o que é que estava acontecendo, eu ficaria ali presa no medo. E provavelmente eu ia sair ali da força, da ayahuasca, tudo, e eu ia permanecer com aquele medo dentro de mim, porque eu não consegui chegar. Então a dica é, cada vez que eu tiver uma sensação ali dentro de mim, eu apenas permito que meu corpo diga para mim o que é que está acontecendo. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou dar um espaço aqui de 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar. Porque daí nós vamos entrar aqui no exercício que eu quero fazer com vocês. Se alguém quiser pegar alguma coisa para anotar, certo? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma meditação agora, tá? Inicialmente, eu vou falar algumas palavras aqui para vocês. Nós estamos entre 17 pessoas, tá?
Então, imagina que cada um de vocês tem algo aí dentro que vocês, nesse momento, se vocês conseguirem se permitir, vocês podem chegar nesse lugar. E vocês podem encontrar o que é que está incomodando vocês nesse momento. Então, eu vou fazer essa meditação no início, eu vou trazendo umas palavras para vocês, e vocês vão apenas deixando fluir. Não fica tentando achar uma explicação para aquilo. Se veio alguma coisa, mas eu ainda não consigo saber o que é. Tá tudo bem, só vai sentindo aquilo. Só vai sentindo. Tira a necessidade, nesse momento, de dar nomes. Apenas sinta. Sinta profundamente tudo aquilo. E, de repente, quando esse nome chegar para vocês, se ele chegar nesse momento, vocês vão perceber que vai dar um alívio muito grande. E se não chegar agora, pode ser que à noite, quando vocês dormirem, pode ser que vocês tenham um sonho que mostra o que é que você está sentindo. Pode ser que amanhã, no decorrer do dia, vocês consigam chegar nesse lugar. Por isso que o convite desse momento é apenas se permitir sentir. E na onde é que vocês vão sentir? É no físico. É aqui, ó. É no corpo físico. Pode ser que vá doer um pouco a sua cabeça, pode ser que dê aquele peso na nuca, no ombro, uma dor de estômago. E se der aquela dor, você vai nela, focaliza nela e fala, tá, por que você tá aí? Por que tá doendo? E deixa a resposta vir. Só deixa. Depois que eu fizer essa meditação, eu vou falar, daí eu vou colocar uma música, tá bom? A hora que essa música tocar, é uma música assim que ela mexe bastante com a gente, tá bom? Vou deixar essa música tocar e vocês vão passando por todos esses lugares que vocês precisam. Vou fazer um tempinho de silêncio, aí depois vai entrar uma outra música, aí vocês vão retornando para o momento presente, tá bom? Vai ser uma meditação um pouco rápida. Aí vamos lá. Por isso que eu pedi para abrir as câmeras, tá bom? Quem não quiser abrir, tá tudo bem. Tem muitas questões. São 17 pessoas. Ninguém aqui precisa entrar num estado de desespero. Ninguém precisa aqui chegar num estado aonde ela passa a entrar num descontrole emocional muito grande. Vá até aquele lugar que seja possível para você. Principalmente se você estiver sozinho em casa. Se percebeu que começou a trazer, está vindo muito e começou a entrar em catarse, respira fundo, vai abrindo o olho. Quem tiver um copo de água perto, toma um pouco de água. E lembra daquilo que eu ensino na consagração? Diga para você que está tudo bem. Está tudo bem. Diga para você que está tudo bem. Pega em você, sabe? Agradeça as informações que o seu corpo trouxe e vai voltando. Sem precisar romper aquela barreira da segurança. Certo? Vão até aquele lugar que ficar seguro e confortável para você. Não precisa romper essa barreira. E pode ser que nesse momento comece a vir muitas informações, muitas memórias. Tenta não ficar tentando explicar para você o porquê que isso está vindo. Apenas passe por cada uma delas e deixe seu corpo falar por você. Aí no final eu vou dar um tempinho. Quem tiver uma anotação, anota quais os sentimentos que vieram, anota quais memórias que chegaram até aí. Aí eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês irem se recuperando, tá bom? Aí começa a anotação, aí eu vou falar. Nesse momento agora, você pode abrir os olhos. Se tiver um papel, uma caneta, faça as anotações, certo? Bora trabalhar um pouquinho?
Eu vou pedir nesse momento para vocês fecharem os olhos. Pode ir fechando os olhos. Vai respirando profundamente. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Solta todo o ar. Puxa mais uma vez a respiração pelo nariz. E agora, nesse momento, pergunta para o seu corpo. Pergunta para a sua alma. O que é que está acontecendo comigo? Sinceramente, como eu estou? Começa a perceber o que vem. Deixa a emoção vir, sem pressa. Apenas deixa a informação chegar. Perceba como o seu corpo reage. Perceba se tem algum desconforto. Vá percebendo o que o seu corpo está sentindo. Qual parte do seu corpo vai ficando mais tensa? E vá em direção a esse lugar do seu corpo. Chega lá. Chega nessa dor. Chega nesse desconforto. Não tenta evitar nada. E não procura muitas respostas. Não procura ficar entendendo tudo. Apenas sinta. E vá acolhendo todos os sentimentos que vão chegando. Acolha cada um deles. Não resista, não negue, apenas acolha. Sem pressa. Perceba o que vem. Perceba qual a emoção, qual o sentimento. Se aprofunda agora nesse sentimento, nessa emoção. Abre espaço para essa sensação. Não resista, apenas abra espaço e deixa o sentimento fluir.
Se percebeu que se perdeu, apenas volta no seu físico e vá sentindo novamente, através do seu físico. Agora solta. E vá acolhendo tudo aquilo que está sendo mostrado, que está sendo sentido. Vá acolhendo as emoções, os sentimentos. Vá acolhendo tudo aquilo que seu físico está manifestando nesse momento. E abra o seu coração. Deixe a sua criança interior falar com você. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es hora. Ábrete corazón y recuerda cómo el Espíritu cura, cómo el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, que para Dios hay que aprender a ser humano.
sem querer saber, deixa a resposta vir. Ábrete coração. O que nesse momento está me deixando assim? Deixa a resposta vir, sem cobrança, apenas deixa a resposta chegar. E deixa brilhar el sol, escondido en tu interior. Acolha a resposta, acolha todas as informações que estão chegando. E vai dizendo para você que está tudo bem. Apenas acolha. Agora agradeça seu corpo. Dê um passo para trás. Vá saindo de todas as imagens que foram aparecendo. E agradeça seu corpo. Agradeça seu corpo. Agora pode ir movimentando o corpo, respirando fundo, agradecendo pela experiência que vocês tiveram. Pode ir abrindo os olhos. E quem tiver com anotação do lado, um papel, um lápis, eu vou dar uns minutinhos agora para você anotar o que veio, quais sentimentos, qual memória que chegou aí. Vou dar uns minutinhos para vocês poderem anotar as percepções que vocês tiveram desse processo.
Se conseguiu chegar em alguma resposta, se não conseguiu. Todo mundo aqui? Alguém quer compartilhar um pouquinho do seu processo? Eu queria, assim, 2 pessoas para compartilhar. O que foi que você sentiu? Se conseguiu chegar em algum lugar? Se conseguiu dissolver alguma coisa que estava incomodando aí? Alguém quer falar? Gabriela? Eu que tenho que liberar o áudio dela ou ela que libera? Oi, Gabi. Gabi, onde você está? O que eu faço aqui? Só deixa pra lá. Tá? Desativar o som de todos. Continua. Como que faz aqui? Oi, 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 oi. Oi? Agora tá dando para te ouvir. Acho que era meu fone que não tá com o microfone funcionando. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu já coloquei a mãozinha para falar porque foi justamente isso que eu senti agora. O ponto físico que me tocou foi a garganta e queimou, né? Ela começou a queimar. E aí eu perguntei e falou assim: você precisa se expressar, você precisa falar o que você sente, externalizar o que você está sentindo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Começar a falar, falar, falar. E aí me mostrou o momento em que eu me calei, assim, que foi um momento que eu já acessei na consagração profunda, né, nas consagrações, que eu senti aquele momento mesmo, eu vi aquele momento e minha boca tapou, foi naquele momento. Então eu preciso de um exercício diário de fala e de começar a me expressar mesmo. Foi isso que veio para mim. Quando você chegou nesse lugar, você sentiu assim que como se seu corpo aliviasse? Sim, aliviou.
me deu um pouco de tremedeira, mas depois que eu olhei, cheguei naquele momento, falei assim, ó, foi aqui que você se calou, então começa agora a voltar nesse processo. Agora você vai falar, você externaliza, mesmo com medo de falar, mesmo com receio, comece falando, comece exercendo isso e tranquilizou. Gratidão, Gabi. Gratidão. Quem mais? Quem mais conseguiu chegar em algum lugar? Rodrigo, quer falar um pouco? Oi, boa noite. Boa noite. Eu falei na última consagração o quanto eu tenho a facilidade de me conectar. E hoje não foi diferente, assim. Mas eu não consegui chegar em nenhum lugar, assim. Eu tive muitos flashes. Eu sei que foi curto o tempo, mas parecia que foi muito longo, assim, esse momento que a gente passou junto aqui. Mas uma coisa me chamou muita atenção, assim. Eu imagino que seja a minha criança e eu adulto. Elas se encontraram, estavam todos muito brilhoso, assim, só que um pouco distante. A gente não conversou, a gente apenas se olhou e se abraçou, enquanto muitos flashes de muitas coisas de infância, lugares que eu já estive, lugares que eu visitei, minha casa, meu avô que já se foi, muitos flashes, e eu senti uma sensação muito boa, assim. Tô em paz comigo, assim, muito tranquilo, muito boa. Muito bom. Mais uma pessoa, vamos lá, quero ouvir mais um pouco. Se alguém tiver, Lígia, quando eu comecei o processo hoje, eu estava com uma angústia, eu estava com uma sensação ruim, ou eu estava triste, com raiva, e eu consegui chegar no porquê que eu estava me sentindo dessa forma. Tem alguém assim no grupo que queira falar um pouco? Aproveita, pessoal. Cada vez que a gente fala, que a gente coloca para fora, a cura vem. Boa noite, tudo bem? Érica? Tô com bastante alergia, mas enfim, eu senti assim, até passou a alergia no momento, né? Eu senti assim, muita paz, muita luz. Eu fui para um lugar assim, muito claro, de bastante acolhimento, né? Não acessei nada assim de angústia, eu acessei felicidade, né? Eu senti felicidade, é isso. Foi muito bom. Gratidão, então. Quer falar mais alguma coisa? Não. Lore, quer falar? Quero sim, Lígia. Eu apaguei, eu tive um apagão assim. Eu estava assim com dor na garganta e querendo resfriar. E ela desapareceu. Eu achei a causa dessa dor, que é uma coisa que aconteceu essa semana. E aí parece que meu corpo queria chorar por isso, né? E eu senti isso nítido. E eu apaguei, acordei agora. Tranquila, bem e sem dor. Ótimo. Então, esse processo é exatamente isso. Quando a gente chega nele, é tão poderoso que dissolve. Aí é aquele milagre. É aquele milagre que a gente fala, nossa, mas como assim? Como que isso aconteceu? Quando eu chego naquela situação que está acontecendo, que está me incomodando, que está ali me causando todas aquelas questões, é como se aquilo dissolvesse. E por que dissolve? Porque eu encontrei o que realmente estava me incomodando, o que realmente estava me levando a sentir aquelas sensações que não eram boas. Então, esse processo, eu vou estar trazendo para vocês
cada vez com mais força, com mais potência. Vou estar trazendo durante as harmonizações, porque é desse lugar que nós encontramos as respostas, a autocura, o autoconhecimento. É dessa forma. Não existe uma outra forma mais rica do que essa, certo? Que às vezes quando a gente fica numa fala, a gente fica muito racional, tentando explicar tudo. Quando eu trago para o corpo, quando eu faço esse movimento de sentir, aí eu realmente chego na onde eu preciso. Marco, quer falar um pouco? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Só um pouquinho. O que eu, desde quarta-feira, eu sinto o meu coronário movimentando ainda bem aberto, né? Então eu fico meio lá, meio caindo, mas pelo que eu entendi desse processo, me veio mais coisas antepassadas, entendeu? Em relação eu e meu irmão, né? Uma época que hoje não existiu, então existiu em outros tempos, né? E eu gostaria de saber, a minha maior curiosidade, se esse seria o mesmo processo para esse tipo de resgate. Não sei se seria de antepassados, não sei. Coisas mais anteriores ao que nós estamos hoje, entendeu? Você diz outras vidas ou essa vida mesmo? Outras vidas, Uhum. outras. Na verdade, a anterior. Anterior a essa. Sim. E o que foi Mas que você... Sim, pode falar. o que foi que eu vi? Uhum. Eu vou chocar demais, eu não vou falar não, mas eu vi o motivo pelo qual, né? Mas eu não. Talvez seja por isso que em quarta-feira eu não consegui fazer o desligamento, né? De todos aqueles fios que ficam em você, né? Porque todo o sentimento que você fica em relação à pessoa, ela fica ligada a você, não é verdade? Então, naquele dia eu tirei muitos, mas esse me chama muita atenção porque ele não sai, né? E eu sempre pedindo, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E é o que me veio à mente, né? É o que me veio na memória agora em relação a isso. Então mostrou a violência ocorrida naquela época, né? É isso. Esse seu irmão, ele também é seu irmão nessa vida? Sim. Acho que nós estamos juntos para resolver isso. Inclusive nessa ele foi bem resistente à minha pessoa, né? Mas nunca conseguiu causar nada de grave, né? Agora eu entendo um pouco mais o porquê, né? Dessa rixa toda. Tá bom? Muito obrigado, gente. Marco. Pessoal, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar mais alguma coisa? Miriam? Oi, pessoal, boa noite. Lígia, na verdade, o meu foi. Vou falar só um pouquinho rapidinho disso daí, que eu quero fazer outra coisa, na verdade. Pedir permissão. Mas eu foquei, principalmente por causa que a gente tinha conversado na semana passada, né, de sentir. Deixa eu ver o que eu tô sentindo. Então, eu foquei realmente no físico. Então, primeiro veio esse batimento cardíaco acelerado, que foi a mesma sensação que eu tive antes de entrar. E que eu também liguei com a mesma sensação física que eu tive ontem no começo da semana pedagógica lá da UCDB, que eles pediram para a gente se apresentar
professores novos. E aí é essa sensação do batimento cardíaco acelerado, de estar exposta, né? E aí veio muito sono também, muito sono, e muito calor, muito calor. E primeiro eu fiquei tentando, sem querer, eu fiquei fugindo disso, mas eu fiquei tentando racionalizar, né? Então, por que eu tô sentindo muito sono? Porque tá à noite. Por que eu tô sentindo muito calor? Não, porque tá calor, porque a janela tá fechada. E aí eu tentava sair desse lugar para olhar o que eu conseguia pensar mais, né? E aí eu associei com essa questão de estar exposta, que foi a mesma de entrar aqui, de fazer uma coisa nova, né? E a minha mãe também tá em casa, e eu falei, será que ela tá vindo perto? Será que ela vai ver o que eu tô fazendo? Será que, né, de alguma forma de incomodar, assim? Então vieram as sensações assim. Mas eu levantei a mão mais porque eu tô com a minha mandala lunar aberta aqui, e tem algumas coisas que estão acontecendo que eu vejo assim, tipo, eu vou abrir a mandala. Aí vem um texto. E eu abri hoje para olhar o que vai ter, o que ia ter amanhã na semana pedagógica, né? E na página que eu abri, tem um texto que está falando corpo é para viver. E está falando exatamente do que a gente está falando aqui hoje, exatamente. E aí, se você me permitisse, eu queria ler para todo mundo ouvir. É Pode bem ler. interessante. O corpo é a morada do nosso ser. É com essa máxima filosófica que abre o nosso diálogo. Afinal, a autoconsciência também passa pela boa relação da gente com o nosso corpo. Nos afastamos da beleza da mentalidade capitalista, cuja indústria atrela bem-estar a produtos de beleza e nos faz crer que skincare empodera. Devemos nos voltar para a tecnologia do corpo como uma aliada para uma vida plena. Nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro e precisamos escutá-lo. É aquele frio na barriga, o coração acelerado, calafrios. Quantos de nós já sentiram dores ou incômodos diante de uma grande ansiedade e perceberam o ventre contrair por conta de uma decisão importante? Ou a vagina não lubrificou na hora do sexo, apesar de quererem muito? A mente, o corpo e o espírito são instâncias que, em sua completude, formam o ser. Vivemos em uma sociedade que cultua a racionalidade em detrimento de outras cosmopercepções. Como seres visuais, nós desejamos, amamos e iludimos com a mente, oferecendo ao corpo aquilo que ele sinaliza não querer. Por isso, a importância de se permitir silenciar os pensamentos para ouvi-lo, absorvendo o sol forte do verão para nos aquecer e dourar, aproveitando essa plenitude para nos expandirmos para todas as direções. Como uma morada, abrimos as janelas do corpo e nos arejamos com a brisa do mar e do rio. Ao nos refrescarmos, remexemos nas águas internas para banhar nossos órgãos, células, bocas e olhos. Molhamos as palavras que brotam em nosso coração para que elas não venham cortar nossas línguas. A memória do corpo é poderosa e pode guardar as informações acumuladas pelas gerações anteriores. Por isso, é importante acessar tais águas, para nos libertarmos de amarras plantadas em invernos passados. Tudo na natureza é cíclico, e nós não somos diferentes. Caminhamos tal qual as fases da lua. Nossas marés se revoltam e nos levam a lugares de libertação. Compreender a ciclicidade que nos impulsiona é uma excelente ferramenta para o bem viver, pois, além de dar voz às próprias corporeidades, é um exercício afirmativo de abertura, de fertilidade e de expansão. O corpo é para viver. Nele abrigamos e materializamos nossa existência. Muito lindo isso. E olha que interessante, né? Uma coisa que você leu aí, que o corpo, ele registra as memórias. Aí eu vou pegar o que o Marco falou, com relação ao irmão dele. Como é que ele sente nessa existência dele e descobre que tudo aquilo que ele vive com o irmão já vem de outras vidas. O corpo emocional, ele permanece. Ele registra e libera nesse novo corpo físico que nós estamos agora. Então, vocês conseguem chegar na dimensão do que é o sentir. Então, é como se quase todas as coisas a gente consegue uma resposta através do que eu estou sentindo. Como é que meu corpo emocional consegue
transmitir aquilo? Através do meu corpo físico. Certo, pessoal? Vou tentar fazer mais encontros como esse. E olha só que interessante, né? Às vezes a gente pensa que se eu não estou sob efeito da ayahuasca, eu não vou conseguir. E a verdade é que sim, nós vamos conseguir. E o objetivo é exatamente esse. Eu até estava conversando com a Loriana ontem. Vai chegar um momento que, primeiro, que vocês vão reduzindo a dose da ayahuasca, até que vocês vão... O Renato fala muito isso. Eu entro na força só de ouvir uma música. Vai chegar um momento, pessoal, que a gente vai agradecer profundamente toda a sabedoria e conhecimento que nós adquirimos através da ayahuasca, mas nós vamos conseguir seguir sem ela. Esse é o principal objetivo. Certo? Mas para tudo isso, para a gente chegar nesse momento, é necessário a gente realizar esse trabalho. Então, vocês hoje tiveram uma prova de que sim, é possível eu sentir o que está acontecendo comigo, eu trazer essa resposta. É possível eu, numa meditação, eu acessar até outras vidas. Então, vamos aproveitar esse recurso da ayahuasca, mas não vamos achar que precisamos ficar a vida toda presos. Porque o objetivo é exatamente passar por ela, aprender. Aprender tudo aquilo que ela está nos disponibilizando e seguir para a vida. Certo? Pessoal, boa noite. Gratidão a presença de cada um de vocês. Assim que possível, a gente novamente faz esse encontro, porque a focalização, ela também é um processo, é algo que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue aprender, tá? Então, se vocês me derem um gás assim, eu prometo que toda semana eu estou aqui, mas eu preciso de vocês lá Vamos, Lígia, tá bom? Vamos lá, a gente está esperando mais um encontro. É isso, tá? Então, gratidão por hoje. Amanhã, quem está na lista da harmonização, a gente vai trabalhar mais um pouco a focalização, tá bom? E é isso. Boa noite, beijão, até amanhã. Dá uma olhadinha aqui. Boa noite, obrigada, Lígia. Obrigada, Cíntia, tá sumida. Estou no processo ainda. Eu vou processo? aparecer. Vai lá, vamos conversar. Vamos. Tá bom? Tchau, boa noite. Viu, Lígia? Boa noite. Oi, Marco. Lígia, o de não ficar mesmo, que é aquele dia que eu estava falando na quarta, é justamente isso. É de não depender dessa ferramenta, entendeu? Que é um instrumento de trabalho muito bom, né? Muito poderoso, muito bom. Exatamente. Ele potencializa muito, né? Uhum. Mas o aprender a andar com as próprias pernas é fora de série. É isso. Esse é o que eu busco. Uhum. E é esse, Marco, é o propósito da ayahuasca. É ensinar a gente a caminhar com as próprias pernas. Muito bom. Muito obrigado, tá? Tudo de bom. Gratidão. Ângela? Saiu? E aí, Renato, foi bom?